Bom dia, minha querida mãezinha, que nos assiste nesse momento. Mais um dia com o Senhor Jesus e nós vamos dar continuidade ao nosso movimento de oração. Por que eu chamo movimento? Porque estamos movimentando as mães do mundo inteiro para que se junte a nós nessa corrente de oração. E nós sabemos que uma corrente, ela é mais resistente porque os seus elos estão um interligado ao outro. E é isso que nós queremos, mamães, formarmos uma corrente de oração pela nossa família, pelos nossos queridos filhos. Hoje nós vamos falar de uma mãe que não teve muito sucesso no objetivo para com o seu filho. Por que nós vamos falar dessa mãe? Porque nós também temos exemplos na Bíblia de mães que não souberam como conduzir os seus filhos e por conta disso tiveram consequências desastrosas. E nós, como mães, precisamos dar o exemplo para os nossos filhos e sempre que formos incentivá-los a tomar uma decisão, precisamos colocar nas mãos do Senhor, pedir sabedoria para então aconselharmos os nossos filhos. E hoje nós vamos falar de uma mãe que não teve muito sucesso ao aconselhar o seu filho em algo que ele deveria fazer. Rebeca, esposa de Isaac. A palavra de Deus diz que quando Rebeca estava grávida, havia 2 crianças no seu ventre. E o Senhor disse que o mais velho serviria ao mais novo. Rebeca, ao ouvir essas palavras, ela ficou muito tempo pensando nisso. Quando então seus filhos nasceram, Esaú era o mais velho, Jacó o mais novo. Diz a palavra de Deus que o Esaú era caçador, era homem forte. E Jacó era um homem mais sensível à sua mãe, ele tinha mais apego à sua mãe. E Esaú, o seu pai, tinha mais apego a ele, porque ele era caçador. Podemos dizer que Esaú era mais corajoso, mais destemido, né? E isso chamava muita atenção de Isaac, porque ele pensava: bom, o meu filho Esaú tem tudo para ser realmente o chefe, né, de toda a família. Porque Jacó era mais sensível e Rebeca ela tinha uma afeição maior por Jacó. A palavra de Deus diz que um dia Isaac já estava um pouco velho, cansado das vistas e ele não enxergava muito bem. E ele então ficou com medo de que morresse sem abençoar os seus filhos. Então o que ele fez? Ele pediu que Esaú fosse ao campo, caçasse, trouxesse uma caça, preparasse a caça saborosamente como Esaú sabia fazer, que Isaac iria então comer daquela caça e abençoaria a Esaú como primogênito. Mas acontece que Rebeca estava ouvindo atrás da porta e ela pensou: de jeito nenhum. Se o Senhor disse que o mais velho vai servir o mais novo, não vou permitir que meu esposo abençoe Esaú. Ele vai abençoar Jacó. E ela bolou um plano para que Jacó recebesse a bênção da primogenitura. Olha só. Gente, nós temos que ter muito cuidado com essa questão de preferência dentro da família. Nós devemos amar os nossos filhos da forma que todos eles se sintam amados igualmente. E Isaac demonstrava muito nítido a sua preferência por Esaú. Esaú caçador, cozinhava muito bem. Já Jacó, a sua mãe tinha uma preferência maior por ele. Jacó era mais sensível, era mais obediente. E Rebeca gostava dessas atitudes de Jacó. Mas o conselho de Rebeca não foi bom. Rebeca aconselhou a Jacó que se fizesse passar pelo seu irmão, que ela mesma prepararia aquela caça ali com um dos seus animais, que era o cabrito, e Jacó levaria para o seu pai. Mas aí Jacó questionou: mas mãe, Esaú é peludo, mãe.
Eu não sou, mãe. Como é que vai ser isso? Aí ela falou, já pensei em tudo. E ela já tinha pensado mesmo. E ele pensou, mas a minha voz, mãe, não é igual a de Esaú. O meu pai vai desconfiar. Ela falou, faça exatamente o que eu vou te mandar. Que tragédia, né? Mãezinhas, Deus não tolera nenhum tipo de engano, de mentira e de falsidade. Nós temos que ensinar os nossos filhos a serem verdadeiros, a serem honestos, doa quem doer e custe o que custar. E realmente, por esse ato de Rebeca, ela teve uma tristeza muito grande, porque ela nunca mais viu seu filho depois desse ato que ele cometeu. Mas eu vou ler aqui na Bíblia para que você possa ouvir o que aconteceu então. No livro de Gênesis, capítulo 27, diz assim: Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram fracos, que ele já não podia mais enxergar. E certo dia ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Ele respondeu: Eu estou aqui, pai. Disse-lhe Isaque: Eu já estou velho, eu não sei o dia da minha morte, então eu quero que você faça uma coisa. Pegue as suas armas, o arco, a aljava e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que eu tanto aprecio e traga-me para que eu coma e te abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Olha para você ver. Vá ao rebanho aqui de casa, traga-me 2 cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então ao seu pai para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar? Vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, mãe, fazendo de tolo. E em vez de bênção, eu vou trazer maldição para minha vida, mãe. E disse-lhe sua mãe: Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Mães, prestaram atenção na frase de Rebeca, quando Jacó expressou para ela que ao invés de receber uma bênção, ele receberia uma maldição? Rebeca falou: Filho, que caia sobre mim essa maldição. Mães querida, Deus tem o maior prazer de abençoar nossos filhos, mas da maneira correta. Quando nós colocamos os carros na frente dos bois e queremos fazer coisas que o Senhor não aprova, achando que os nossos filhos vão ser bem-sucedidos, mães, cuidado, porque ao invés deles receberem bênçãos, eles vão receber maldição. E foi justamente o que aconteceu. Depois desse dia, Jacó não pôde mais permanecer ali e Jacó teve que fugir, porque o seu irmão prometeu vingança e prometeu que mataria ele assim que seu pai morresse. Que tragédia! E sua mãe, mais que depressa então, arranjou uma forma para que Jacó saísse dali. E depois dessa saída, Rebeca nunca mais viu seu filho querido. Olha, querida mães, o Senhor tem maior prazer de abençoar nossos filhos, mas Ele nunca vai derramar uma bênção de forma desonesta. Se o Senhor disse que Jacó teria a bênção da primogenitura, Deus sabe que ele teria. Não havia necessidade de Rebeca entrar no meio e preparar todo um plano mentiroso para enganar o seu esposo. Nós temos que ter cuidado, queridas mamães. Nós precisamos ensinar nossos filhos, aconselhar os nossos filhos da forma correta. Nada de trapaça, nada de querer passar na frente das pessoas, nem prejudicar ninguém.
no trabalho, aonde quer que estejamos, o Senhor está ligado a tudo que fazemos. E se você for tomar uma decisão que vai prejudicar o seu semelhante, saiba que o Senhor não vai lhe abençoar e não vai abençoar nossos filhos. Nós precisamos ser honestos em tudo que nós vamos fazer, porque a honestidade é que conta para com Deus. Sabe, o Senhor não está preocupado se o outro está lá em cima, se o outro está embaixo. O Senhor está preocupado se nós somos honestos, se nós somos verdadeiros. E nós, como mães, precisamos ensinar os nossos filhos, precisamos agir de tal maneira para que os nossos filhos tenham exemplo em nós e para que nenhuma maldição venha sobre eles. Nós estamos nessa corrente de oração porque nós sabemos que os nossos filhos estão rodeados de tentações de todas as formas. E de todas as formas, as pessoas têm procurado mentir, trapacear, tudo para ter um melhor emprego, para estar sempre em cima, sendo visado como o melhor, tendo o melhor salário, tendo a melhor posição. Quantas mães têm contribuído nessas situações também? E o Senhor hoje quer mostrar para nós, através do exemplo de Rebeca, que Deus não vai deixar impune, porque Deus é Deus justo, mamãe. E nós precisamos também agir com justiça. Nós vamos falar exemplos de várias mães que conduziram seus filhos de uma forma linda, maravilhosa. Mas também a palavra de Deus deixou exemplo para que nós seguíssemos esse exemplo e não caíssemos na mesma armadilha. Mas quantas mães têm trapaceado juntamente com seus filhos para que seus filhos tenham uma posição elevada, para que seus filhos sejam reconhecidos pelo mundo? Olha, eu vou te falar uma coisa. Se seu filho não for reconhecido por ninguém, basta apenas ele ser reconhecido por Deus, que já é o melhor de tudo. E nós precisamos ter paciência, orar para que eles tenham um bom trabalho, orar para que eles se desenvolvam financeiramente. Sim, está correto, mas de forma correta, de forma verdadeira, de forma honesta. Porque o Senhor repudia a desonestidade, é abominação diante dos olhos de Deus. Mentira, trapaças, o Senhor nunca vai aprovar os nossos filhos fazendo tais coisas e nós, como mães ainda, ajudando eles a fazerem. Temos que ter cuidado. Por conta de uma mentira de Rebeca, ela acarretou uma maldição para a sua vida. Já imaginou a tristeza daquela mãe sabendo que nunca mais poderia ver seu filho? Talvez ela até tinha esperança de ver Jacó, mas a morte chegou primeiro para ela e ela não pôde mais ver o seu filho. Eu acredito que ela amargou muito essa decisão que ela tomou. Acredito que ela se arrependeu e acredito que ela pediu perdão a Deus e Deus a perdoou. Mas tamanha foi a sua dor, a separação, de ver o seu filho fugindo e o próprio irmão querendo matar. Ó, mãezinha, não cometa esses mesmos erros que Rebeca cometeu. Nós temos que ser prudentes, nós temos que ser mães sábias. E para isso, você precisa ser uma mãe de oração e do estudo da palavra de Deus. Não adianta só orarmos, nós temos que ter ação. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. E se você só ouve mensagens, mas não absorve, não pega a Bíblia, não estuda, você está errada. Você precisa também abrir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é ótimo, é maravilhoso. Eu amo ouvir a palavra de Deus. Eu passo o dia todo no meu trabalho ouvindo a mensagem de Deus. Mas nós precisamos buscar na Bíblia também, mamãe. No livro de Provérbios diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a imprudente com as próprias mãos a derruba. Rebeca foi imprudente. Rebeca destruiu um lar, porque agora ela causou a revolta no seu filho mais velho. Provavelmente Isaac ficou ressentido desta mentira que a própria esposa cometeu com ele, o próprio filho. Então assim, foi coisas que foi trazendo para dentro da família, sujeiras que foram sendo assim varridas para debaixo do tapete, que causou uma tragédia na família. Olha, mãe, Deus perdoa quando nós cometemos erros e depois nós nos arrependemos porque a gente não sabia. Mas sabe aqueles erros repetidamente que nós sabemos que está errado, mas continuamos fazendo sempre a mesma coisa?
isso vai trazendo maldição para a nossa família. Talvez, mamãe, lá no passado nós cometemos algum erro que ao invés de trazer bênção para os nossos filhos e a nossa família, trouxe maldição. E nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus, mamãe. Nós precisamos pedir a Deus a libertação dos nossos filhos se por um acaso nós trouxemos maldição para dentro do nosso lar. Sabe, nós temos que fazer uma reflexão e pedir ao Espírito Santo que nos mostre se de alguma forma no passado nós fizemos algo que pode ter trazido uma maldição para dentro da nossa família. Sabe, mamãe, assim como as bênçãos de Deus existem, as maldições também. E no livro de Deuteronômio, se você abrir lá, você vai ver muitas bênçãos que Deus prometeu ao povo de Israel. Mas também Deus falou, se vocês não andar nos caminhos com sinceridade de coração, ao invés de bênçãos, vocês vão receber maldição. Deus é um Deus de bênção, mamãe. Deus não é um Deus de maldição. A maldição, ela recai em consequência aos nossos maus atos, sabe? E Deus não pode abençoar aquilo que está errado. Então, assim, se nós estamos trilhando por caminhos errados, se nós estamos tendo uma conduta errada, não vai adiantar só você ficar orando. Nós precisamos mudar. E para isso, só o Espírito Santo que vai nos revelar o que nós temos feito de errado. Além de dedicar o seu filho no altar do Senhor, eu te convido também para que você entregue a sua vida no altar do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor a sua vida, peça a Ele para te perdoar dos seus pecados que você cometeu. E diga ao Senhor que você está pronta para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Que você quer as bênçãos e não as maldições. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus amado e soberano Pai que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome nos céus e na terra. Ó Pai querido, hoje nós aprendemos uma triste história de Rebeca e de seus filhos, Senhor. Vimos dentro daquele lar, Senhor Deus, nitidamente a preferência dos pais pelos filhos, Senhor Deus. E talvez, meu Deus, dentro dos nossos lares possa ter acontecido isso e nós nem nos damos conta, Pai, de que tudo isso também trouxe consequências para a vida dos nossos filhos. Hoje, Senhor, além de colocarmos os nossos filhos no Teu altar, meu Deus, nós também queremos nos colocar no Teu altar, Senhor. Se no passado, Senhor, algum pecado que cometemos, que causou, Senhor Deus, a tristeza na vida dos nossos filhos, ou contribuiu, meu Deus, para que os nossos filhos hoje procurassem caminhos diferentes daquilo que nós sonhamos para eles, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor faça lembrar, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar dos nossos pecados e nos dê o desejo de confessar os nossos pecados a Ti, para recebermos o Teu perdão. Nós sabemos que o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas o Senhor nunca vai abençoar as famílias enquanto elas estiverem apegadas nos seus pecados. Enquanto nós estivermos, Senhor Deus, escondendo pecados e não confessando pecados a Ti. Senhor, tem misericórdia de nós, mamães, Pai. Talvez, Senhor Deus, muitas mães que estão ouvindo agora, Senhor, estão arrependidas de coisas que cometeram, de pecados que cometeram, Senhor. E eu sei, se nós arrependermos e pedirmos perdão, confessarmos nossos pecados a Ti, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Mais uma vez, Senhor, consagramos os nossos filhos nas Tuas mãos, Senhor. Limpa o coração dos nossos filhos, conduza os nossos filhos por caminhos da vida, Senhor. E se algum deles estiverem trilhando por caminhos de morte, que o Senhor busque os nossos filhos, Pai. Pai amado, guarde os nossos filhos, proteja os nossos filhos, abençoa-os para que eles cresçam, Senhor, no trabalho, na vida financeira, na vida emocional, Senhor, mas com honestidade, Senhor Deus, para que eles não tenham nada que se envergonhar, Senhor, quando eles ocuparem uma posição mais alta, ou quando eles estiverem a sós nos seus quartos, repousando,
e lembrando da sua vida, que eles tenham, Senhor Deus, o prazer na lei do Senhor e que na sua lei, ó Deus, eles meditem de dia e de noite. Entrego nas tuas mãos todas as mães que estão nos ouvindo, os pais que nos ouvem, o filho que nos ouve, o avô que nos ouve, a avó que nos ouve. Entrego nas tuas mãos toda a nossa família, todos os nossos ouvintes. Derrame uma bênção especial, Senhor, sobre cada um dos ouvintes neste momento. E, Senhor, não esqueça dos nossos enfermos, aqueles que for para ser curado, que o Senhor os cure e restaure a alma de cada um dos teus filhos, Pai. Tem misericórdia, nos dê um bom dia na tua presença. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez eu vou te pedir para que você não só apenas ouça essa mensagem, mas compartilhe essa mensagem, dê o seu like e se inscreva se você ainda não é inscrito, porque assim você vai ajudar o canal a crescer e quanto mais o canal crescer, mais vai alcançar o nosso objetivo, que é pregar a palavra de Deus. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus e tenha um ótimo dia.